Ferreira Arcuri, sou do Grupo Escoteiro Rio das Cobras, da cidade de Mogi Guaçu, e atualmente eu estou como diretor de gestão institucional da região de São Paulo, dos escoteiros do Brasil. Nessa minha função, a ideia é que eu trabalhe justamente com os processos de gestão descentralizada, né, trabalhar junto nesses processos de apoio e suporte à gestão das unidades escoteiras locais por meio dos distritos escoteiros. Em quais situações as unidades escoteiras locais elas podem procurar essa pasta de gestão institucional? Essa parte de dar apoio de animação territorial aos processos de apoio à administração, administrativo e financeiro dos grupos escoteiros, e que incluem, por exemplo, planejamento, gestão financeira, gestão de documentação, todas essas questões, né, às vezes até gestão de conflitos, né, considerando aí alguns caminhos, às vezes tudo isso a gente precisa dar um apoio para as unidades escoteiras locais, e aí veio a Diretoria de Gestão Institucional. Transformar para crescer, Juliano, quais os resultados que a região São Paulo obteve até agora? Nós temos algumas ações que tiveram pouco engajamento e algumas ações que tiveram engajamento incrível. Por exemplo, o Poupa Tempo virtual está sendo ótimo, está tendo muito engajamento. A UEL Laços Fortes, que é uma iniciativa, né, de apoio a necessidades complexas de unidade escoteira local, então são aquelas unidades que o comissário identificou que existia risco de fechar e que ele não conseguiria dar o apoio suficiente para aquela unidade não fechar. Aí a gente tem essa iniciativa, que o programa educativo teve bastante, né, engajamento nas ações do programa educativo, e ao mesmo tempo algumas, né, por exemplo, as fichas de atividade, que todo mundo é o que mais pede, né, eu podia lançar fichas de atividade. O número de download das fichas de atividade é mínimo. Então, assim, temos as ações, algumas que estão dando muito certo, algumas que ainda a gente precisa conhecer os melhores caminhos para poder atingir a unidade escoteira local, até para realmente ajudar elas a reconhecer quais são as reais necessidades do grupo escoteiro e saber receber o apoio e tudo mais. Mas isso também parte da criação de vínculo e tudo, que é algo que a gente está trabalhando. Poderia falar alguma coisa a respeito sobre diversidade, inclusão, quais são os avanços, os resultados já observados? Então, vamos pensar em várias inclusões, né? Primeira coisa é a inclusão do jovem, né? Para a gente ter diversidade no sentido geracional. Isso tem melhorado bastante, né? Eu acredito que ainda há pontos a melhorar, mas, por exemplo, a gente já segue o requisito do planejamento estratégico, que era ter jovens em figuras de coordenação em todas as pastas, né, dos escoteiros do Brasil. E tem a questão vou falar de diversidade de gênero, a gente também pensa nisso, apesar de que falta bastante. Então, se a gente pensar as mulheres em posição de liderança, mesmo na minha pasta, eu saio com um pouco de vergonha da minha pasta nesse sentido. Porque, por exemplo, a gente tem pessoas capacitadíssimas, poderiam estar na frente da pasta, mas acabaram que assumiram uma posição de adjunto, e aí fica essa cara de que mulher está lá para ajudar o homem. Entrando um pouco na questão dos reconhecimentos, né, com a pandemia a gente teve aí um impacto, né, nos grupos escoteiros, com perda de jovens, perda de voluntários e tal, e com isso veio a criação da Medalha da Perseverança e do PIN da Perseverança pelo CAM. E aí a gente queria que você falasse um pouquinho da importância desse reconhecimento, do reconhecimento do trabalho voluntário dentro desse cenário. Quando a gente fala das pessoas que pegaram, e mesmo com acordo de trabalho voluntário, esperando um tipo de cenário, pegaram, se reinventaram, reconstruíram tudo, repensaram o escotismo, né, transformaram a prática para uma situação completamente diversa. E ainda assim conseguiram finalizar seus trabalhos, seus projetos. A gente está falando de um cenário que realmente há um tipo de reconhecimento que precisa ser especial, ser valorizado e ser uma questão histórica, né, que a pessoa possa levar do tipo,
eu segurei a barra do escotismo num dos seus piores momentos. Essa medalha traz isso. Eu poder carregar, nós seguramos a barra do escotismo e teve gente que teve orgulho daquilo que eu fiz e me reconheceu por isso. E aí quando eu falo de o PIN da perseverança são os jovens, né? Os jovens que preferiram as atividades escoteiras online a sair com um amigo, a não sei o que e tal, são aqueles que, duas coisas, né? Priorizaram o momento para continuar aprendendo, para continuar vinculado, para continuar junto com a comunidade, ao invés de, por exemplo, com o videogame ou algo assim. E é aquela pessoa ainda que teve a responsabilidade social e com a própria família do tipo, é meu papel proteger essas pessoas, continuando e vivenciando aquilo que é importante para mim de maneira online, que é o escotismo.